Ah. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho no Mundo, Evangelho no Lar, Evangelho aí na sua casa. E hoje nós daremos continuidade à leitura, lembrando sempre que nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão e que a casa funciona às quartas-feiras à noite, a partir das 7h30 da noite, para a leitura do Evangelho, e aos domingos também, para tratamentos de todos os tipos, a partir das 14h30. Nos demais dias, a casa funciona com cursos, com mesas mediúnicas, trabalhos mais fechados, enfim. Apareça lá, caso você sinta necessidade e interesse em conhecer a nossa casa. Será sempre aí muito bem-vindo. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura aqui do Evangelho, mas primeiro faremos uma oração. E lembrando, pegue a sua água, escolha um lugar tranquilo para que você possa aí escutar o Evangelho e que sempre que estas palavras, elas lhe atinjam principalmente aí o seu coração e a sua vida. Que o importante não é a gente saber tudo que existe no Evangelho, mas vivê-lo na medida do possível dentro do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos fechar aí os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir a Ele sempre sabedoria na escolha das nossas palavras, das nossas ações, e que a gente possa, com a leitura de hoje, nos entendermos um pouquinho mais nesse mundo, a nossa missão, a nossa função enquanto espírito, enquanto família, enquanto sociedade. Que o Senhor, Mestre Jesus, sempre nos mostre o caminho para que possamos escolhê-lo, sempre pautado no amor. Obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade, por esta leitura que aqui se revelará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós começaremos um capítulo novo. E nesta leitura estarei sozinha aqui com vocês. Nosso companheiro logo chega também, mas sabendo que a gente sempre tem o apoio da espiritualidade, dos mentores. E hoje nós leremos o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, dando continuidade a ele, começando o item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo, ou ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: Minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35 e São Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia.
Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar a sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta, a seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam, mais como estranho que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente, capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar a sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir que ela também não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter-lhe negado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar o ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Quando Jesus questiona aqui, nessa parte do Evangelho, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, em nenhum momento ele estava renegando fisicamente os seus irmãos ou a sua própria mãe. Porque, como aqui mesmo disse, seria muito contraditório se isso acontecesse. Como que Jesus expressa o amor, a caridade, se ele renega a sua própria mãe ou seus próprios irmãos? Mas o que traz aqui é uma reflexão que dará continuidade nas próximas leituras, que o entendimento de Jesus era um pouco maior. Então, quem são os meus irmãos, se não todos os espíritos que aqui habitam? Então, ele vê como um espírito crístico superior, de entender o sofrimento de todos como se fosse daqueles próximos. Aí uma grande lição. Então, se a gente para pensar na máxima da caridade, do amor, não importa quem você oferte a caridade ou esse amor, não importa se é somente o seu irmão ou sua mãe, mas sim a qualquer um deles. E esse que eu acho que é o grande ensinamento. E há muitas controvérsias no entendimento da leitura dessa passagem. Por isso que a gente tem que ler com muita cautela, a gente tem que ler com um olhar mais atento, um pouco mais esmiuçado sobre o que as palavras estão de fato querendo dizer. E aqui mesmo, como diz no Evangelho, é preciso a gente entender que Jesus falava por alegorias. Então, muitas vezes, ele tinha que contar histórias para que o povo pudesse entender. E não só isso, a gente tem que pensar que mesmo Mateus, Lucas, que registraram aí as palavras ditas, também podem ter sido interpretadas de outra forma. Então a gente pensa que até uma história, um fato que várias pessoas viram ao mesmo tempo acontecer, cada um vai contar de um jeito. Então tudo isso a gente sempre tem que pensar. Mas o mais importante aqui, eu acho que
dessa pequena passagem do Evangelho é a gente realmente voltar a pensar sobre a nossa família, sobre o nosso pai, nossa mãe. Por que as famílias existem? Elas têm que ter um motivo, né? Qual será que é o ensinamento que as famílias nos trazem? Então, quando nós nos tornamos mãe, ou quando nós, primeiramente, sempre somos filhos, né? Não tem como fugir disso. Então, nosso primeiro papel é como filhos. E como que a gente honra o nosso pai? Como que a gente honra a nossa mãe? Entendendo que amar ao pai e à mãe muitas vezes é fácil. Quando este pai e esta mãe são pessoas valorosas, são pessoas amorosas, são carinhosos. Mas eu acho que a grandeza do amor, ela se revela quando aquele outro não te satisfaz. Então, quando aquele pai não é carinhoso, quando aquele pai não é amoroso, quando aquele pai ou aquela mãe necessitam de realmente de um auxílio, que você aí sim vai mostrar a grandeza do seu amor. É um convite para a gente pensar que todos nós somos espíritos imperfeitos, que todos nós temos aqui as nossas carências, né? As nossas características. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades, mas o quanto tudo isso é importante para a gente pensar aí o nosso papel. Então, como será que eu me tornarei um melhor filho? Como será que eu me tornarei uma melhor filha dentro aqui da minha família? Como será que eu me tornarei uma melhor irmã, ou um melhor irmão, ou uma melhor sobrinha, um melhor sobrinho? Ou até como eu me tornarei uma melhor mãe, um melhor pai? Então, nas relações familiares, é o primeiro núcleo que o ser humano aprende de fato a ser humano. Então, a família ela tem um papel fundamental do desenvolvimento do caráter da pessoa, do desenvolvimento da moral, do desenvolvimento aí dos sentimentos, dos pensamentos, do que ela vai ser. Então, olha a importância quando aqui a gente pensa nas palavras de Jesus, que estão um pouquinho aí extrapoladas, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, a gente pensando também em todos os demais espíritos que estão aqui encarnados no planeta e que, de fato, a gente pensando que nós somos todos aí uma grande família, o quanto isso nos evoca a gente pensar a nossa posição, a gente pensar o nosso objetivo, a nossa função, nosso propósito aqui enquanto encarnados. Então, eu penso que aqui essa leitura dessa parte do Evangelho é simplesmente para a gente também tomar cuidado na hora da leitura. Então, da gente não se equivocar, porque é muito mais fácil a gente atirar pedras do que procurar entender. Então, quando fala que ele até cita, admira-se com razão ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta diferença para com seus parentes, de alguma sorte renegar a sua mãe. Em nenhum momento Jesus renegou a sua mãe. Ele sempre a acolheu com muito carinho, com muito amor. Só que, para o entendimento de Jesus, ela era a sua mãe naquela encarnação. Mas e esse espírito que aceitou essa missão? Então, que relacionamentos eles já tiveram anteriormente para que esse espírito da Maria pudesse receber um espírito crístico como seu filho? E aqui falando mais um pouco, talvez a mãe Maria não tivesse entendido muito bem a sua missão. Se todos nós sabemos que quando nós encarnamos, nós recebemos o véu do esquecimento, então muitas coisas a Maria também recebeu por dádiva e por caridade esse véu do esquecimento. Porque imagina ela ter noção e consciência plena de que ela estava concebendo o Messias tão esperado, o Cristo tão esperado. Então, como que seria, né, cuidar disso? E mesmo sabendo das atribulações que ele passaria no futuro.
Então, que mãe que quer saber que o seu filho vai sofrer no futuro? Então, que mãe quer saber que o seu filho será condenado à morte pela crucificação? Então, isso geraria uma dor muito grande, uma dor muito profunda, e alteraria todo o curso dessa relação. Fala aqui mais à frente, os seus irmãos não eram espíritos inferiores, meio que zombavam dele, das atitudes do Cristo. Não teria como a gente pensar que talvez fosse um pouco diferente. Nenhum deles foi seu discípulo. Por quê? Porque não estavam prontos e estava tudo bem. Então, Jesus, quando ele traz esse questionamento, quem é a sua mãe, quem são os seus irmãos, o pensamento dele era muito maior, porque ele sabia que a missão dele estava muito acima disso tudo e que nós não compreenderíamos. Como até hoje, depois aí de 2000 anos, nós ainda não compreendemos. Nós temos dificuldade em entender muitas coisas do que Jesus nos mostrou, do que Jesus nos falou. E a gente vê isso, infelizmente, nitidamente nos dias de hoje, quando usam o nome de Deus, quando usam o nome de Jesus em vão. Quando colocam a ele situações que ele jamais provocaria, ações que ele jamais teria. Então, a gente pensar sempre neste capítulo, e a gente vai entendendo ao longo aqui das leituras o que é honrar o seu pai e honrar a sua mãe, é também a gente pensar que a gente tem que honrar aqueles que nos permitiram a encarnação. Então, se eles não tivessem nos aceitado, a gente não teria encarnado, a gente não teria o dom de receber a vida aqui. Então, eles em primeira mão, por mais talvez falhos que possam ser nossos pais, nossas mães, a gente tem que agradecer que eles nos deram a oportunidade da encarnação, a oportunidade da vida. Então, isso para a gente já tem que ser uma honra. A gente tem que aprender a honrar o que nos é dado de forma tão sagrada. A gente honrar a nossa ancestralidade, quem veio antes da gente, abrindo os caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, vamos tentar pensar de uma forma um pouco mais ampla, pensarmos de uma forma maior, sem julgamentos, entender melhor as nossas relações familiares, lembrando que ali é o exercício inicial de tudo que Jesus falou, de amar ao próximo, da caridade. Se nós não conseguirmos ser caridosos com a nossa família e amorosos com a nossa família, nós dificilmente conseguiremos ser com o nosso próximo, com o desconhecido, com o estranho. Então, as famílias, elas são o berço de tudo que a gente pode vir a ser um dia. Então, vamos começar a pensar e agradecer pela família que temos. Ninguém tem uma família perfeita, porque somos imperfeitos. Então, as famílias que são extremamente perfeitas, é o que a gente brinca, deve ter alguma coisa aí por trás que não está sendo revelada. Então, vamos aprender com as relações difíceis. Pais e mães que às vezes vão ficando velhinhos, para a gente cuidar deles, eles cuidaram tanto da gente. Então, que tal a gente começar a pensar e cuidar daquele ser que às vezes está perdendo aí as suas faculdades mentais, as suas capacidades físicas, mas que nos amou incondicionalmente. Para aqueles pais e mães que já partiram, que hoje estão aí no plano espiritual, que a gente consiga manter sempre as orações, os agradecimentos por tudo que eles nos ofertaram. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe tem de várias formas. Há várias formas de se fazer isso. Não existe um modelo certo, não existe um modelo único, mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem algo de bom para falar do seu pai ou da sua mãe. Então, se eles já partiram, fale mesmo em pensamento. Eles escutam lá do outro lado e ficam muito, muito felizes com as nossas conquistas e as nossas vitórias aqui desse lado. Então, é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho hoje. Como eu tô sozinha,
a gente acaba não tendo a discussão, né? E eu fui falando a partir aí do meu pensamento e do meu sentimento. Mas gostaria de pedir a vocês, então, essa reflexão. De que forma vocês conseguem honrar o seu pai e a sua mãe? Honrar a sua família? Ou se você é pai e mãe, honrar os seus filhos? De que forma você está construindo isso para que eles também te honrem? Então, que valores você está ensinando para que quando chegar lá na frente, eles saibam honrar a você? Então, pensa um pouquinho sobre isso também, né? É sempre um grande convite. Então, gostaria de ir para as vibrações agora. E as nossas vibrações vão ser para todas as famílias do nosso planeta. As famílias de culturas diferentes, as famílias que estão passando por situações diferentes, famílias adotivas, porque não necessariamente as famílias, os vínculos também são apenas carnais. A gente sabe que há muitas famílias espirituais, isso a gente também vai conversar num outro momento. Mas vamos lá, fechar os nossos olhos e pedir a Jesus e a nossa grande família espiritual, que possamos sentir a presença de todos eles, colocando aí a mão sobre nossa cabeça, os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, tantos espíritos que vieram antes de nós, para que pudéssemos estar aqui. Sentir a vibração dessa grande família, recebermos todo esse amor, mas também emanarmos uma grande luz saindo aqui do nosso coração, como se fosse um grande raio, que pudesse atingir aí a todas as famílias. Famílias que estão tristes com a perda de alguém, famílias que foram separadas, famílias também que estão alegres e felizes pelas conquistas um dos outros, famílias que estão passando por um momento de guerra em seu país, famílias que moram aí embaixo da ponte, que não têm o seu abrigo, famílias de todos os tipos. Que hoje as nossas vibrações e o nosso amor se estenda a todas elas, entendendo que elas são o principal pilar da nossa humanidade. Que todas elas possam ser abençoadas e protegidas. E que a gente possa e consiga resgatar verdadeiramente a nossa família, a nossa grande família. Obrigado, Pai, por essa leitura, por esse ensinamento. E encerramos aqui com a sua oração do Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a todos que nos têm ofendido e nos livrarmos de todo o mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Obrigada pela companhia, obrigada a você que esteja conosco. Compartilhe esse vídeo, clique, dê um joinha e esperamos você aí na próxima semana. Muito obrigada e fiquem com Deus.